Olá, muito boa tarde para você que acompanha a página do Povo Online aqui no Facebook. Eu sou Ítalo Coriolano, está no ar mais um Live Política, dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. E na tarde desta quinta-feira eu recebo o candidato do PSL ao Palácio da Abolição, Hélio Góes. Hélio Góes, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal Povo. Oi, Ítalo, muito obrigado por me receber. Boa tarde, telespectadores do Live. Então, à sua disposição, meu irmão. Pronto, lembrando que eu vou fazer aqui as minhas perguntas, mas se você tiver algum questionamento, algum comentário, alguma dúvida, é só escrever aqui que já nós vamos estar lendo e compartilhando aqui com Hélio Góes. Candidato, essa é a sua primeira eleição, a primeira vez que o senhor entra numa disputa eleitoral. A primeira pergunta que eu faço, que eu já fiz para os demais candidatos, é por que o senhor decidiu entrar dentro dessa empreitada, o que o move, o que o moveu, primeiro a se filiar ao PSL e depois a disputar o governo do Estado? Então vamos lá, são várias perguntas. A primeira delas sim, é a primeira vez que eu sou candidato a qualquer cargo eletivo ou mesmo de algum cargo ou participação na administração pública, direta ou indireta. Até 3 meses atrás, eu era uma pessoa comum do povo, um professor universitário, advogado, militante, e que em um determinado momento acabei decidindo entrar na política porque não perdi, Ítalo, a capacidade de me indignar com as coisas que estavam acontecendo. Escândalos de corrupção se tornaram algo natural, exatamente pela frequência que estavam acontecendo no nosso país. E isso, a pessoa que se sente indignada, ela acaba, no momento em que recebe um chamado, e aí nós vamos falar já sobre o chamado, a gente não pode recuar. Nós temos que efetivamente participar da vida pública. E por quê? Porque se nós não temos essa participação, acabamos sendo conduzidos por pessoas que não estão tão bem intencionadas. E aí sim os descasos começam a acontecer. Por que PSL? Né? Pois bem, eu era até pouco tempo filiado a um partido que eu cria de direita. Em um determinado momento, eu fui espontaneamente. Tão logo cheguei aqui no Brasil, depois de uma temporada de estudos fora, eu fui espontaneamente ao partido político me filiar exatamente para dar alguma contribuição, para tanto que eu recebi, inclusive, do Estado, em termos de educação, para dar aquela minha contraprestação. Eu quero participar de alguma forma, mas ajudando na condição de voluntário, né? E nunca recebi uma só ligação. Nunca recebi qualquer tipo de chamado para participar mais ativamente. Em um determinado momento, eu sempre procurando alguém por quem pudesse ser liderado, eu me vi diante da representação, aqui no estado do Ceará, da representação jurídica de Jair Bolsonaro. E aí nós estreitamos os laços e acabei acreditando naquele homem que, depois de ter passado 30 anos num parlamento, corroído pela corrupção, ainda se manteve com as mãos limpas. Quem disse? O próprio delator da Lava Jato, que só ele mais 2 não tinham entrado nesse esquema de corrupção que generalizou-se pelo Congresso Nacional. Quando eu vi um homem como esse, eu falei, esse sim, talvez seja o cara que eu possa ser por ele liderado. E aí não me restou outra alternativa senão pesquisar um pouco mais. E foi aí que acabei sendo escolhido, mas é uma longa história que aí depois a gente conversa um pouco mais sobre ela. Sim, entrando agora discutindo um pouco de política, ontem o senhor esteve no debate entre os candidatos, transmitido pelo TV Jangadeiro e sem a presença do governador Camilo Santana. Sobre o assunto, o senhor disse, quem não tem coragem para debate, não tem coragem para enfrentar a criminalidade. Hoje pela manhã nós recebemos a notícia da presidência do PSL que o candidato que apoia o senhor, Jair Bolsonaro, não deve participar mais de nenhum debate até o fim da campanha. Esse pensamento que o senhor falou para o Camilo, vale também para o Jair Bolsonaro? E essa foi a minha percepção com relação à questão do Camilo. Eu não tive essa informação exatamente por conta da agenda que nós tivemos hoje de manhã na ADEPOL, mas eu vou eventualmente me debruçar sobre ela e saber realmente as razões que o levaram a não combater. Mas, por outro lado, a quantidade de debates que ele já fez, a quantidade de aparições que ele já, enfim, se expôs ao longo de toda a sua trajetória até agora, Roda Viva, enfim, outros grandes massacres como o da Globo que foram orquestrados para desmoralizá-lo mesmo. Já o Provo, que ele é um combatente que não tem medo de um bom combate. Ele não.
Mas a atual administração, certamente sim. O senhor chegou a acompanhar os debates? Acha que ele teve uma boa performance lá com os demais candidatos? Perceba, naquele cenário montado para derrubá-lo, qualquer candidato teria eventualmente fraquejado. Ele manteve-se firme no seu propósito. Ele teve sim, ele tem opiniões que, claro, muitas vezes não são boas de se ouvir. Eu mesmo vou ter na administração desse Estado algumas políticas que não vão ser, Ítalo, muito bem aceitas no primeiro momento, como por exemplo a questão do saneamento básico, que eu acho que precisa ser tratada neste Estado. Precisa ser tratada. É uma obra impopular, altamente impopular. Nem sempre boas medidas são populares. Nem sempre você, falando uma coisa que é verdade, vai agradar o grande público, mas são coisas que precisam ser feitas e verdades que precisam ser ditas. Me disseram uma vez que Bolsonaro era politicamente incorreto. Eu digo que em algumas vezes o que eu vejo é de uma diferente perspectiva. O que eu vejo é ele sociologicamente preciso, sociologicamente verdadeiro. Ele diz muitas vezes aquilo que nós acabamos nos acostumando a não dizer porque iria machucar. Agora perceba que ele machuca porque é uma pessoa de direita. Porque se é uma pessoa de esquerda, como por exemplo ontem no debate, o Ailton Lopes, criticando um general que dedicou 45 anos da sua vida ao Exército Brasileiro, à nossa pátria, ele fazendo pouco caso, dizendo que um sujeito com 45 anos de Exército não estudou. Uma coisa assim, realmente lastimável. Demonstra o tipo de educação que, enfim, essa esquerda acaba a defender. De não respeitar, enfim, uma trajetória de vida ilibada como é a do general. Candidato, o senhor falou agora que tem uma identificação realmente com Jair Bolsonaro. O senhor é advogado, conhece muito bem a Constituição e os valores democráticos que ela prega. Mas o Jair Bolsonaro tem aquele, digamos, saudosismo em relação à época da ditadura militar. Durante o impeachment da ex-presidente Dilma, chegou a homenagear o Brilhante Ustra, né, conhecido como torturador, na época aqui dos anos de chumbo. O senhor concorda com essa avaliação que ele faz? Olha, perceba, com relação às opiniões pessoais dele sobre a obra de Brilhante Ustra, o que eu vejo é que, mesmo numa faculdade, mesmo numa universidade, você consegue atravessá-la inteira, só ouvindo o pensamento de esquerda. Nunca se ouve uma verdade diferente daquela. Isso afeta até o próprio processo dialético. Se você não tem as duas versões sobre o mesmo fato, como chegar próximo à verdade? Eu, a minha vida inteira, trabalhei como advogado criminalista em que nós temos pelo menos 3 versões. A do autor, a do réu e a verdadeira. E de repente você não ter condição, por falta de dados, de contrastar as ideias para saber qual delas se aproxima, pelo menos minimamente, da verdade, se é que a verdade um dia será alcançada ou conseguida, aí você fica jejum de pensamento, você fica com um pensamento, enfim, tacanha, que só vê um lado da moeda. Ontem, o que nós vimos com relação ao debate foi que qualquer coisa, por mais precisa que se dissesse, bastando esta coisa ter advindo de um candidato ou de outro, de um de direita e outro nem tanto de direita, era imediatamente rechaçada simplesmente porque não era um pensamento que coincidia com aqueles defendidos pela esquerda, que acaba se montando numa agenda de minorias e tenta disputar um cargo ao governo do Estado, que por definição governa para a maioria. Ele tem que tomar decisões para a maioria, não é para as minorias. Ele tem que tomar decisões para as maiorias e obedecer à lei. E se o parlamento entendeu que alguma minoria precisa de uma atenção especial, cabe ao chefe do executivo atender à lei que protege essas minorias. Mas, por exemplo, voltando à questão da tortura, acho que não precisa ser de direita nem de esquerda para se colocar contra. A tortura é desumana. Qualquer pessoa. Agora, perceba que o chefe do executivo muitas vezes é chamado a tomar decisões um tanto desagradáveis. E eu vou me explicar com um exemplo. Determinadas decisões não são definidas, enfim, pela técnica, pela tecnocracia ou por dados. Não é assim que acontece nos hard cases, nos casos difíceis. Por exemplo, você tem uma flauta, e essa flauta é disputada por 3 crianças. Uma quer a flauta porque foi ela que fez.
E ela acha que tem direito. A outra quer a flauta porque das três é a única que não tem dinheiro para comprar a flauta. E a terceira criança quer a flauta porque das três ela é a única que sabe tocar. Ela é uma virtuose na flauta. Para quem você, telespectador, daria essa flauta? São decisões como essa que são muito mais de ordem moral do que de ordem técnica. E decisões de ordem moral que um chefe do executivo muitas vezes tem que tomar, por exemplo, entra um avião no espaço aéreo brasileiro que está rumando para uma grande cidade. Nesse avião tem tripulantes. Ele manda o primeiro aviso, manda o segundo. O que deve um chefe de Estado fazer? Acenar com a Constituição? São decisões complicadas. Queira ou não, a esquerda, nos idos da chamada ditadura militar, cometeu excessos. E esses excessos, ao que parece, pelo menos parte da obra do Brilhante trata sobre isso, são destacados de uma forma que ele entendeu. Ele não negou a prática de tortura. O sujeito que não nega uma prática que é tida, pelo menos pelas pessoas normais, abominável. Aí o Jair Bolsonaro vai e homenageia ele. Não, simplesmente o que estava sendo homenageado pelo povo brasileiro era uma pessoa tida pelo Estado brasileiro como terrorista, recebeu impeachment e todo mundo preocupado com aquilo que estava sendo feito um absurdo. Fizeram um absurdo também. E perceba, eu não sou a favor do Collor, mas o processo de impeachment do Collor também foi uma tragédia. Em termos de respeito à processualística, foi uma tragédia. Se legisla de forma política para processos de impeachment. Eu não estou dizendo aqui que o processo de impeachment da presidente Dilma tenha sido preciso, adequado, enfim. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que, primeiro, ele tem como parlamentar o direito de se manifestar, é a primeira coisa que eu estou dizendo. Estou dizendo que é preciso, sim, se conhecer uma outra versão da história, e isso eu acho que é interessante. É interessante você ler, por exemplo, livros que tratem de regimes totalitários também. Para quê? Para saber qual é a realidade, o que leva a um regime totalitário. E digo que a busca pela verdade não pode ser embaçada ou mesmo escamoteada simplesmente porque afeta uma agenda de um povo, de uma determinada classe que hoje está no poder e que já dominou as escolas e as universidades. Eu volto àquele ponto do só se estudar, por exemplo, doutrina de esquerda, só se tolerar dentro das universidades doutrina de esquerda. Isso eu acho abominável. De você chegar e de repente só ter uma versão, não ter os dois lados da moeda e chegar minimamente a uma conclusão. Não estou dizendo que com isso concorde em absolutamente tudo com Jair Messias Bolsonaro. Não é isso. O que eu estou concordando e alinho com ele, o meu pensamento, é primeiro, com relação à honra, a combate de corrupção, a defesa inegociável da família. Por que prega? Ou por que não se fomenta a família? Para quebrar os laços, para quebrar a hierarquia, porque nós achamos que a hierarquia dentro de casa é algo também abominável. Isso precisa ser revisto. Candidato, ainda nessa temática, né, de regimes de governo, o seu concorrente, General Teófilo, esteve aqui há alguns dias e afirmou que em 1964, quando os militares tomaram o poder, não foi um golpe, mas um contragolpe democrático, e que esses 21 anos de governo não foram ditadura, mas sim um governo de exceção, um governo duro. Como é que o senhor avalia essa declaração do seu concorrente, General Teófilo? Bom, eu penso que nós devemos, antes de mais nada, discutir as propostas para o Estado do Ceará. Isso aí é uma coisa que, primeiro, já houve a sua presença na história, já teve os benefícios ou malefícios que daí advieram, e tecer comentários com relação ao que outra pessoa disse é realmente um tanto... Porque eu posso estar sendo impreciso, eu não vi a reportagem dele, e tenho muito receio de repente estar sendo injusto com alguma posição que ele tenha feito em um contexto e eu de repente estar fazendo um comentário em cima dele. Mas analisando o fato histórico, o senhor considerou esses 21 anos de ditadura? Foi um bom governo, foi um mau governo? Como é que o senhor analisa historicamente esse período que o país passou? Eu penso o seguinte, houve excessos, claro. Eu penso que, inegavelmente, se teve algum excesso. Dizer que foi
por exemplo, uma ditadura que se perpetuou no poder. Perceba que a transição foi feita em 1985 por João Figueiredo de uma forma, penso eu, lógico que ainda passando por eleições indiretas, onde ali você tinha Mário Andreasa, figuras como Paulo Maluf disputando eleição, aí ganha Tancredo Neves e tal. Aquilo ali foi uma transição, apesar de eleições indiretas. Perceba que qual é o ditador, ou essa ditadura, qual é a ditadura que se propõe a eleições? Que se propõe, enfim, a entregar de volta para o povo. Eu penso que a gente tem que conhecer os dois lados. Dizer que figuras como Emílio Garrastazu Médici não contribuiu, em alguma medida, para o desenvolvimento do Estado brasileiro. Geisel teve uma linha um pouco mais dura, mas, de qualquer forma, perceba a realidade que nós estávamos vivendo. Hoje, figuras como Gabeira contam com história de respeitabilidade, mas nós já tivemos filmes em homenagem a ele. Dilma, nossa presidente durante algum tempo, sucessora de Lula, o que ela fazia nesses idos? Qual era a atividade dela? Enfim, então a gente olhar simplesmente a história sob uma perspectiva da minoria e de quem escreveu e de quem, enfim, tomou as universidades, acaba sendo fácil. Vamos ver realmente a história como de fato aconteceu. Eu não estou aqui, perceba, defendendo nenhum regime de esquerda, nenhum de direita com relação a excessos. Todos os excessos, nós concordamos com isso, penso eu, devem ser eliminados. Agora, simplesmente permitir que por uma maior organização por parte da esquerda, que acabou tomando o pensamento universitário até de nosso país, e acabou difundindo a sua própria e reescrevendo a história, seja o adequado e seja o único aceito, aí eu acho que é um exagero. Penso eu, mas essa é a minha humilde perspectiva e a minha humilde visão. Por outro lado, no nosso Estado, o que nós propomos com relação a isso? Propomos que não exista dentro das universidades essa doutrinação de esquerda. Não estou dizendo com isso que o pensamento de esquerda não deva ser estudado. Ele deve ser estudado. Ele deve ser estudado, inclusive, para ser contrastado. Ontem nós tivemos, por exemplo, Ailton falando o tempo todo sobre o poderio econômico, o poder do dinheiro, o poder do dinheiro, o poder do dinheiro que faz tudo. Se o poder do dinheiro fizesse tudo e fosse absolutamente importante para grandes tomadas de poder, eu não estaria nem me candidatando, meu irmão. Qual é o partido que me aceitaria? Um professor universitário sem qualquer histórico político, sem recursos de grupos econômicos que me amparassem numa eventual eleição. Qual é o partido que me aceitaria? Sem dinheiro, sem capital financeiro ou sem capital político? A não ser o de Jair Bolsonaro, de uma pessoa que estivesse bem intencionada, atrás de colocar, por critérios meritocráticos, que ele acabou acreditando que eu preenchia alguns requisitos necessários, e acabou me colocando no poder. Poder, na realidade, não é só dinheiro, talvez seja na perspectiva da esquerda, que sempre usou como manual de cabeceira o pensamento de Karl Marx. Para ele, a propriedade, seja ela em que modalidade for, porque a propriedade também muda, né? A propriedade é terra, é o metal, e há quem diga que hoje é informação. A propriedade ela vai mudando. Karl Marx ele entendia, através da dialética histórica, que a sociedade ela avança dessa forma, mas isso é um pensamento dele. Tem outras pessoas que mostram um pensamento alternativo. Procurem saber, por exemplo, sobre Norbert Elias, que fala sobre o processo civilizatório e como se dá esse tipo de embate de ideias. A gente tem que ver um outro pensamento. Eu nunca fiz o curso de Direito inteiro e nunca tinha ouvido falar de Mises, por exemplo, que é um pensador de direita. O senhor se formou na UFC? Não, me formei na Unifor, que é... E perceba, pronto. Mesmo em faculdades particulares, eu não vou me referir especificamente à Unifor, estão sim sendo tolerados toda sorte de pensamentos que são veiculados pela esquerda, mas quando é alguém de direita, eu, por exemplo, na Unifor, nunca tinha tido qualquer reclamação. Como professor, minha média era 9,8, minha média de avaliação pelos alunos, minha média de avaliação pelo próprio curso era também 9,8. No dia que eu feliz da vida,
rapaz, olha, eu fui convidado para ser candidato e tal, falando numa coisa legal que acontece na vida de um professor de direito constitucional. Já pensou mesmo, você professor de direito constitucional, ser chamado para disputar o governo do Estado? Tá feliz. Aí cheguei lá, falei isso. Na hora que eu falei, o partido que eu iria disputar as eleições, 2 alunas se levantaram e foram fazer a reclamação minha na sala de aula, na coordenação do curso, dizendo que eu estava desenvolvendo atividades político-partidárias dentro da sala de aula. Que é a mesma coisa que a direita reclama de professores. Mas perceba, eu tinha colegas, eu tenho colegas, amigos até, de esquerda, dentro da universidade, que eles sim desenvolvem atividade político-partidária. Você é contra ou a favor esse discurso partidário e político em sala de aula? Eu acho que sala de aula é lugar para colocar pensamentos dialéticos em confronto para fazer com que o aluno seja estimulado neste processo de aprendizado e de chegada à verdade. E estimular o aluno a pensar por si, não tomar emprestado o pensamento de outro homem. Não exclusivamente de outro homem. Você pode, se eu hoje falo com propriedade sobre determinados temas, eu não falo por mim, eu falo pisando nos ombros de outros homens que esses sim foram gigantes. É isso que eu penso, que ao fim seja ou conduza o processo de aprendizado. Sabe o que está acontecendo aqui no nosso estado? Algo bem interessante, que eu, aliás, preciso investigar um pouco mais. Ainda me faltam dados, sabe, Ítalo? Eu estou nessa vida pública, nessa vida política há muito pouco tempo. Eu tenho 3 meses, então eu não tenho traquejo, eu não tenho isso. O que eu tenho é só a verdade, para dizer aquilo que eu penso, me colocar com honestidade perante os eleitores que nos veem, o telespectador das televisões que eu estou tendo acesso, e dizer, olha, eu tenho algumas fragilidades com relação ao, por exemplo, o pensamento político, desse pormenor, desse mimimi político que tanto impressiona quando você esculhamba quem. Eu não estou aqui para esculhambar ninguém. Eu considero as pessoas, em geral, pessoas de bem. Aliás, eu acredito que as pessoas de bem são em maior número. O que eu vejo, na realidade, é que as más acabam tendo uma maior visibilidade porque fogem do ordinário. O ordinário é as pessoas serem solidárias umas com as outras, pessoas serem gentis, exceto a Ailton, né? As pessoas serem pessoas corteses, assim, que façam, enfim, o que distribuam a bondade em volta. Candidato, eu queria falar exatamente sobre essa cordialidade e tentando entender um pouco, digamos, a reação das suas 2 alunas que saíram da sala, talvez porque elas, digamos, sejam críticas a Jair Bolsonaro, exatamente pelas posições dele, né, que quase sempre causam algum tipo de controvérsia. O primeiro assunto que a gente vai falar, eu queria que o senhor comentasse, a gente vai até colocar o vídeo também já no ar, foi a primeira grande polêmica que o candidato se envolveu numa discussão com Maria do Rosário. O senhor destacou aqui a necessidade de cordialidade. E cordialidade foi exatamente o que não aconteceu nesse episódio, que o André, que está lá em cima, vai apertar o play e a gente vai ouvir agora. Vamos lá, André. A senhora que promove essa violência. A senhora promove, sim. Grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais ia estuprar você, que você não merece. Olha, eu espero que não. Dá, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você tem moral? Tá, vagabunda? Mas o que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desequilibrado! O que é isso, vai dizer agora que desequilibrado? você é uma coitada agora. Mas o que é isso? Família que é de estuprador. Mas o que é isso? 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 Ainda bem que ela gravou tudo ali. Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. Chora agora, chora agora. Chora. Estava discutindo aqui com a Rede TV a questão da maioridade de 16 anos. Daí ela entrou na conversa, quer dizer, não foi, ela é da outra entrevista, entrou na conversa e falou que é contra a maioridade. Falei, tudo bem, direito teu. E daí eu respondi o seguinte, olha, quem é a favor que a maioridade continue aos 18 anos, pega esse estuprador de São Paulo agora, esse marginal que matou esse casal em São Paulo, e leva para dirigir o carro da sua filha lá no seu estado. Daí ela ficou revoltada. A deputada Maria do Rosário saiu chorando e não quis gravar a entrevista. O senhor não pode chamar uma pessoa de vagabunda. Qualquer mulher, nenhuma mulher é vagabunda. A discussão continuou no plenário. O líder do PT, Nelson Pellegrino, defendeu a deputada e chamou o parlamentar de covarde.
Nelson Pellegrino solicitou as fitas da Rede TV. A este plenário comunica agora a disposição de, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, entrar junto à mesa diretora desta casa com uma representação contra o deputado Jair Bolsonaro. Tá na fita, meu Deus do céu. A deputada Maria do Rosário... Eu vou só explicar aqui para quem está ouvindo a gente tem um pequeno delay, a gente está só ouvindo o áudio que vocês acabaram de ver. A discussão continuou no plenário. Enfim, é que depois são os parlamentares afirmando. Enfim, na discussão ele acabou afirmando que ela não mereceria ser estuprada, o senhor é um defensor... Não, na realidade eu vi ele explicando ali que ele estava dando uma entrevista e ela se meteu falando algo, tá certo? Perceba, a regra de urbanidade, ela prevê exatamente isso, que se trate bem a outra pessoa. Para exatamente ser bem tratado, eu não estou com isso defendendo Jair Bolsonaro. Eu estou defendendo que alguns excessos, eles são inclusive penalmente rechaçados, ou pelo menos recebem penalmente a autorização para um rechaço imediato. Por exemplo, a turbação da sua propriedade. Você pode botar a pessoa para fora da sua casa, que está invadindo, está turbando sua propriedade debaixo de pancada. É autorizado por lei. A pessoa chega e de repente pula o muro da sua casa, ou pelo menos passa a perna, não precisa pular o muro não. Você vê que é uma pessoa absolutamente estranha e que bem intencionada não deve ser pelo menos às 2 horas da manhã. O que você faz? Você atira na pessoa. Por quê? Porque a legítima defesa, ela autoriza essa reação do indivíduo, que é natural, porque ativa protocolos de, muitas vezes, sobrevivência, talvez não seja o caso, mas de proteção da sua integridade, e que você, em um determinado momento, não precisa aceitar a agressão até o final, basta ela estar na iminência de ser agredida. Então, quando você falta em alguma medida com o respeito às pessoas, é natural que a pessoa primeiro se sinta desconfortável, porque afinal de contas ela não tem que tolerar as suas afetações pessoais, primeira coisa. E segundo, se eventualmente a pessoa recebe uma resposta mais cáustica, uma resposta mais dura... Mesmo nesse nível de não merecer ser estuprado. Perceba que quando a gente está em violenta emoção, depois de ter sofrido uma agressão injusta, não se dá para medir a reação com balança de precisão. E eu penso que talvez e outros excessos que eventualmente as pessoas já tenham atribuído de tantas formas diferentes a Bolsonaro, ele já tem, em alguns dos casos, dito, poxa, eu evoluí meu pensamento, ou então eu mudei, ou então, enfim, um homicídio prescreve em 20 anos. Informações com relação a esse candidato parecem não prescreverem nunca, porque ficam sempre sendo trazidas por uma esquerda que, bem ou mal, atende a uma agenda, se não... Mas num debate político é necessário que o pensamento e que, enfim, a história do candidato seja colocada na mesa, digamos assim, né? Não tenho dúvida. Mas perceba, talvez do candidato ao governo do Estado e não do presidente da República, que eu elegi por ter passado 30 anos no parlamento, como eu disse anteriormente. Mas existem os ônus e os bônus, né? O senhor tenta aí também se identificar com o Bolsonaro, ele tem uma popularidade realmente muito grande, mas ele traz consigo também esse lado negativo. Que o senhor, infelizmente, vai ter que eu, em situações de pressão e atmosferas normais, não deveria estar respondendo isso, a não ser que eu fosse pago para tanto. Perceba, isso é o que eu faço exatamente numa perspectiva profissional, de chegar e dizer, olha, precisamos atentar para os excessos de todos os lados. Eu não estou dizendo aqui que eu não traria, por exemplo, a defesa de figuras como, por exemplo, Lula. Eu defenderia Lula, desde que ele se declarasse culpado. Não teria o menor problema com isso. Você acha que ele deveria deixar a prisão e ser candidato? Quem? Lula? Sim. Deixar a prisão? Não, foi uma lei que ele mesmo já deu a chancela. Foi condenado em segunda instância, acabou. É ficha limpa. Ficha limpa. É preciso as pessoas, para o exercício da política, terem as condutas ilibadas. Quem gosta de dinheiro não pode gostar de poder político. E isso precisa ser compreendido por aqueles que pleiteiam cargos eletivos. Enquanto nós continuarmos a fazer, como por exemplo essa atual administração da política, um balcão de negócios,
Como, por exemplo, essa candidatura que debaixo do seu guarda-chuva tem 23, 24 partidos, a gente não sabe bem ao certo, 24. que cobram eventualmente um preço não só político, mas até de retorno em termos de secretarias, de órgãos que pretendem. Isso tem que acabar. E se não for uma pessoa de bem dando passo à frente, tomando, por exemplo, bordoadas de perguntas que dão uma maior audiência, ou mesmo de situações desconfortáveis até de serem explicadas porque são atribuídas a uma outra pessoa, uma terceira pessoa diz que a outra diz. Perceba, isso afasta as pessoas de bem da política, aqueles que são bem intencionados acabam pensando duas vezes, poxa, eu vou me expor daquele jeito, vê aí o que foi que aconteceu com o Hélio. Pô, um cara legal. Não tem, penso eu, em Fortaleza, quem conversando comigo, não me considera uma pessoa, pelo menos com um trato afável, com uma pessoa cortês. Aí, de repente, uma pessoa como ela é massacrada. Por exemplo, eu estou dando um exemplo, não que eu vá ser, né? Porque afinal de contas, é como eu te disse, teve uma provocação, pode vir uma reação um tanto desagradável, né? Em jornais ao vivo, isso costumam ser bem complicadas, esses desconfortos. Mas, de uma forma geral, isso desestimula as pessoas de bem a fazer política. E tem que ser o caminho oposto. Nós temos que trazer essas pessoas de volta para a política. Todas elas. A dona de casa, enfim, aquele que está experimentando ali o seu comércio fechado por um alvará que está sendo cobrado agora a sua renovação. Eu sei que não é uma agenda do governo do Estado, né? Mas a sua também não é tão estadual assim, é histórica e particularmente federal. Sim. E aí o que nós temos aqui é o seguinte, esse tipo de protocolo afastando as pessoas. A ideia algumas ideias do Ailton, por exemplo, eu observo com simpatia. A questão dos agrotóxicos mesmo, ontem que eu cheguei e falei para ele, Ailton, eu não sei a lei no pormenor, eu não estudei, eu não me debrucei ao estudo da lei de agrotóxicos. Enfim, mas eu tenho uma noção boa de meio ambiente, de conceitos de intergeracionalidade. Aí isso passa ao largo pelo candidato e ele simplesmente fica, você não estudou nada? Pô, não estudei nada. Entendo esse tipo de agressão gratuita, cara. Pô, pergunte ao candidato, por exemplo, se eu não fui cortês com ele desde o primeiro momento que eu o vi. E aí simplesmente porque eu penso diferente do cara, não vou poder apertar a mão, ser amigo e tal. Qual é o problema, cara? Eu quero, aliás, pessoas que tenham um pensamento um tanto diferente do meu, para eu saber onde é que eu estou errando, os meus pontos cegos. Isso é de repente, agir com uma certa sabedoria, penso eu, pelo menos foi assim que me ensinaram. Foi assim que me ensinaram. Candidato, deixando um pouquinho essas desavenças aí da política de lado, a gente vai falar agora vamos falar sobre os problemas do Ceará, né? Um deles são os índices de homicídio aí em 2017, mais de 5.000 assassinatos aqui no estado do Ceará, muito em fruto das chamadas guerras entre as facções que dominam aí territórios de Fortaleza e de outras cidades do Ceará. O que eu pergunto para o senhor é como enfrentar a presença desses grupos armados, né, que fazem tráfico de drogas aqui no estado, e trazer um pouco mais de tranquilidade para as comunidades aqui da capital e do estado, que muitas estão sendo expulsas das suas casas, crianças que não podem ir às escolas, enfim, como é que o estado pode agir de forma enérgica para enfrentar esse problema? Bom, primeiro vamos dizer como é que ele está agindo. Errado. Errado e tenta se justificar das mais diversas formas. Diz que a culpa é do governo federal, porque afinal de contas as fronteiras e o tráfico de drogas e o de armas são os maiores fantasmas e que geram, enfim, fomentam a criminalidade do nosso estado. Perceba que até pouco tempo a administração federal estava sob a égide do PT, mesmíssimo partido do nosso governador. A segunda justificativa dele é que não é porque foram as administrações passadas, CID 1 e CID 2 também o fizeram. Então, bem ou mal, o que se percebe é que o PT e o grupo político que o atual governador pertence tem uma inabilidade ímpar para o contexto e para o trato da segurança pública. Isso eu consigo observar, mas perceba, não é preciso ser genial para se dar conta disso. Porque, afinal de contas, as pessoas, as mais simples, estão virando para você e falando...
no meu caso, né? Seu Hélio, o senhor vai a pé para padaria? O senhor não acha perigoso, não? Seu Hélio, o senhor anda de moto aqui em Fortaleza? Ave Maria, aí começa, né? E esse tipo de coisa que afeta não só aquela pequena comunidade, mas também as grandes e as mais abastadas. Sim, porque hoje você, para entrar num condomínio de luxo intermediário, é um protocolo de empresas de segurança que acabam se avolumando em termos de fortuna por conta da insegurança que vive o nosso povo. Isso precisa ser olhado. Bem ou mal, o que nós temos e aí nesse caso eu dou uma certa razão, porque agora, daqui para frente, toda vez que eu concordo com ele, eu tenho a nítida impressão de estar errando. Mas perceba que quando você segue o dinheiro, você acaba vendo alguma origem, né? Num crime, pelo menos, né? Você, quando consegue estabelecer a rota para onde o dinheiro vai, você acha o infrator. A quem interessa, por exemplo, a insegurança em nosso estado? A quem interessa? Quem é que enrica com isso? Seria uma pergunta que eu faria como governador de estado. E começaria empresa de segurança ganha Não muito sei, eu não quero ser leviano, mas de qualquer forma eu começaria a investigar. Porque, perceba, eu não posso te dar uma resposta precipitada. Eu tenho que pesquisar antes. Isso é do que eu falo quando eu falo inteligência. É pesquisar aonde estão as melhores mentes, em primeiro lugar. Segundo, e é o que eu farei. Segundo, pesquisar aonde estão ocorrendo as criminalidades, a natureza dessa criminalidade, quem é o perfil da vítima e daquele que comete, para a partir daí conseguir mapear. Eu até acredito que a atual administração tem esses dados. Ela não fornece esses dados, mas ela os tem. O que ela não faz é dar o tratamento adequado aos dados. É como, por exemplo, você chegar e sair vomitando mesmo números, sem saber interpretá-los, sem saber, enfim, conjugá-los para tornar isso uma política pública. Há uma diferença entre erudição e sabedoria. Erudição é você, de repente, saber que o tomate é fruta. Sabedoria é você não botar tomate numa salada de fruta. Falta, muitas vezes, na administração de esquerda, esse tipo de sabedoria, de saber alocar os recursos necessários. Tome, por exemplo, as decisões equivocadas que essa atual administração fez com relação, por exemplo, aos investimentos entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Quem é que investiga? Me diga aí, Ítalo. Quem é que investiga? Polícia Civil é para Pois investigar. é. Qual é o contingente da Polícia Civil? Não vou lhe colocar em situação difícil, porque você não tem obrigação de saber. Aproximadamente 3 mil homens. Tá? Estive hoje na Depol, hoje de manhã. Tá certo? Polícia Militar, beira os 18. Qual é a polícia que aparece? Qual é a polícia que anda fardada? A militar. A militar. Qual é a polícia que dá visibilidade política, que dá voto? Aí, qual é a técnica dele de combate à corrupção? Já repeti isso em outras oportunidades, mas é um exemplo que acaba sendo assim, que todo mundo precisa saber. Enfileirar carros da Polícia Militar na Washington Soares com o intermitente ligado, policial todo paramentado, fazendo aquele show pirotécnico, chama a imprensa que ele gastou, segundo a revista Ceará, 730 milhões de reais com propaganda institucional, não, com propaganda em geral do seu governo, quando o orçamento, por exemplo, de educação é 2,8 bilhões, um quarto. A cada R$4 que ele gasta em educação, R$1 ele gasta em publicidade. Para dizer o quê? Que comprou, aliás não, agora é alugou, desculpa. Ia cometendo uma impropriedade. Agora os aluguéis. Agora é aluguel, né? Num primeiro momento nós temos viaturas compradas caríssimas, mas de qualquer forma, tudo bem, vamos aceitar, né? Aí no segundo, não, já não é mais essa viatura que era fundamental para a segurança pública no nosso estado, que aliás não resolveu. Aí vamos comprar outra, muda a modalidade de contrato administrativo. É esse tipo de coisa, esse tipo de decisão equivocada que nós precisamos combater. E por isso eu falo de gestão. Então, inteligência e gestão, quando a gente fala num plano genérico, perceba, tem tomadas de decisões pontuais que precisam ser feitas. Me explico novamente, meu caro Ítalo. Não se pode admitir um CIOPS, que é a atividade fim da polícia, terceirizado. Você lembra daquela regrinha que eu falei, siga o dinheiro? Uhum. Como é que você vai fazer com um concursado
para, se for mal intencionado, não estou dizendo que a atual administração é mal intencionada, estou dizendo que se você for mal intencionado, tá? E esse tipo de facilidade eu não vou deixar, porque a facilidade, você sabe que a ocasião gera, enfim, né? Então, deixar a atividade do CIOPS terceirizada, os terceirizados de uma forma geral. Você, se fosse um administrador público mal intencionado, tá? Você iria fazer o quê? Contratar por meio de concurso público ou terceirizar a atividade? Por isso eu quero o Estado mínimo, porque o Estado ele precisa cuidar daquilo que é atividade, enfim, de serviço público. Quando você começa a terceirizar até mesmo atividades fins do Estado, com razões que não são apresentadas, me dê uma boa razão para isso, sai mais barato? Vale a pena você entregar a sua segurança nas mãos de um particular ou de um terceirizado? Não é um preço que a gente mereceria pagar, não, que esse daí eu pago. O que é que eu não gosto de pagar é aquário. Esse tipo de coisa é que eu não tolero. Perceba, a gente tem que fazer gastos, sim, significativos. Segurança é caríssimo. Saúde, também caríssimo. Educação, caríssimo. Mas eu, por exemplo, Ítalo, vou chamar para mim responsabilidades que a rigor não seriam propriamente do Estado e que, aliás, já se fez opções no passado para dividir entre o Estado e os municípios. Vou dar um exemplo aqui dos agentes de saúde. Agentes de saúde, metade deles, prefeitura, metade do Estado. Para mim isso aqui é importante. É Estado, é o Estado. Vou desafogar as prefeituras. Prefeituras hoje, eu não tenho, talvez eu seja impreciso nesses dados, mas ela tem a obrigação de gastar aproximadamente 15% com saúde. Tem prefeitura gastando 25%. A prefeitura não consegue, às vezes, pagar a folha. E outra, isso causa um desestímulo nos profissionais da área. Eu estou me referindo só a uma área, no caso da saúde, que é os assistentes, o pessoal que, lá da ponta. Nós temos funcionários, ou servidores, da prefeitura e do Estado. Você acha que isso não causa um certo desconforto? Você não acha que... Não é estranho de se perceber isso. Traz todo mundo para o Estado. E de onde é que você vai tirar dinheiro? Cortando a corrupção. Cortando essa palhaçada. Cortando palhaçadas. Onde é que você vê corrupção aqui no governo do Ceará? Meu irmão, olha as secretarias. Olha as secretarias, tá certo? E dê uma pesquisada nas suas fontes, porque você pode pesquisar aí sem revelar as fontes. Olhe nas fontes quem responde por inquéritos na Polícia Federal. Tá? Olhe nas secretarias do Estado e me diga. E me diga se as pessoas não sabem quem são aqueles que efetivamente... Eu não estou no contexto político e fico sabendo em mesa de bar, não que eu ande em bar, mas de restaurante. Falei mesa de bar só por... né? E até ando. Tem um bar que eu gosto ali, que é o Mucuri, linguagem popular. Moleskine, né? Você fica sabendo disso mesmo. E olha que eu não vou atrás de, como eu disse, picuinhas e esses mimimi políticos, mas a gente fica sabendo. Ah, porque foi comprado esse carro, porque fulano de tal tinha isso, ou aquilo outro, ou o contrato interessava isso, aí fica secretário ligando para saber o que compra. Que isso, cara? Candidato, eu queria voltar a falar do plano de segurança. Eu dei uma lida no projeto do senhor de governo e lá tem, por exemplo, a construção de delegacias nas divisas do Ceará, né, com os demais estados. Como é que isso seria colocado na prática? Dá para controlar, digamos assim, todas as divisas? Divisa do Estado, é exatamente assim. Divisa. A atual administração não apontou isso e eu penso que ele sabe pelo menos alguma coisa, não é possível. Ele diz que o problema são as fronteiras. As fronteiras? Beleza. Isso aqui eu resolveria dessa forma. Isso é um programa. É uma proposta. E eu quero... Aí, se for esse o problema, nas fronteiras, na fronteira. Bota lá. Não é difícil. Ele sabe qual é o problema, sabe onde está, não toma atitude. Por quê? Porque não quer. Ah, mas vamos trazer aqui vamos fazer um hub, vamos fazer um aeroporto, vamos fazer a concessão da Fraport. Para administrar aquilo. Não compra um cão farejador. Aí ele transforma exatamente não treina, né? Porque afinal de contas, não treina um cão farejador. Não temos cão farejador aqui. Ou temos? Você tem notícia de algum? Você já fez uma viagem internacional e algum dia você sofreu algum tipo de constrangimento no sentido de tirar sapato, de abrir mala? Isso nos aeroportos. Nos aeroportos. Mas perceba que nós temos mais de 500 quilômetros de litoral. Né? E outra,
Voos que, por exemplo, eu tive notícia, eu preciso verificar essa informação, mas voos que, por exemplo, pousam, não digo diuturnamente, todo dia, mas pelo menos 2 ou 3 vezes por semana no aeroporto, naqueles aeroportos do DR, sabe? Ali, por exemplo, em Crateús. Por que Jericoacoara? Ah, mas são 10 voos diários. Eu acho que... Mas por que não outros aeroportos tão importantes quanto? E outra coisa. Quem quer ir para Jericoacoara? Vai, porque é legal demais. Lógico, o turismo é importante, fomentar, mas seria realmente necessário? Talvez sim. Mas por que não outras? E por que não dar a fiscalização necessária também nesse aeroporto? Tu entende que às vezes são coisas simples, cara, não é? Eu não estou aqui tentando resolver todos os problemas simultaneamente, principalmente num curto espaço de tempo. Mas é com boa vontade que se resolve, pelo menos um começo. A pessoa que eventualmente me escolher como candidato no dia 7, ela vai ter pelo menos uma pessoa com boa vontade, sem rabo preso, para usar uma expressão mais chula, de qualquer natureza, seja econômica ou seja político, e vai, enfim, ter uma pessoa de bem lhe representando. Corro o risco de ser assassinado? Corro o risco de receber toda sorte de desmoralização pública? Porque esse tipo de coisa normalmente faz levantes de forças que você não tem ideia, né? Ou pelo menos imagina. Tu imagina uma pessoa com boa vontade tentando mudar o mundo? Tem resistência. Tem alguma resistência. De quem? Mas é em maior número? Não pode ser. As pessoas boas são em maior número. Se não fossem, a humanidade não teria o menor futuro. Candidato, nosso tempo aqui também é curto, Ô, tá quase rapaz, se não faça esgotando. isso não. Mas foi o Tem papo mais tá nada longo. para perguntar, não? Não vai perguntar. Deixa eu ver, rapaz. Que é só rascunho. Mas tem o senhor falou agora do aquário. Pois e tem também no seu plano de governo que nos 4 anos, se o senhor for eleito, não tem construção de nova obra, a não sei que seja emergencial, e o senhor vai concluir as que estão aí paradas ou em andamento. Uma delas é o aquário. No debate de ontem, o senhor disse que vai transformar no museu do mau uso do dinheiro público, algo desse tipo. Como é que vai ser esse museu? Não, é uma exatamente? proposta, tá? Uma proposta. O que eu disse? Primeiro nas propostas, ele está certíssimo. Nas propostas de governo, o que foi que eu disse? Que não vou construir uma só obra, a não ser essa de caráter emergencial, como ele destacou, que aí não é uma faculdade, né? Sem antes fazer um levantamento de todas as obras que nós temos inacabadas em nosso estado, da responsabilidade da administração. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto é que as obras que se mostrarem viáveis economicamente, eu ia ver como fazer isso de uma forma responsável para terminá-las. E aí sim fazer o que precisa ser feito. Mas perceba que antes de construir, eu não vou ser considerado um governador da construção. Eu não sou da construção. Eu sou simplesmente aquele governador que vai resolver problemas relativos à sobrevivência. Segurança hídrica, segurança pública, segurança alimentar, saneamento básico, que eu disse, uma obra impopular, mas precisa ser feita. E saúde. Essa é a minha prioridade. Quando eu digo que é a sobrevivência do povo, o desenvolvimento do indivíduo e o desenvolvimento do Estado, e nessa ordem, é nessa ordem. Candidato, agora para finalizar realmente... Finalizando com relação ao aquário, disse isso, mas é uma sugestão. Eu vou plebiscitar isso para saber se a minha ideia recebe guarida ou não. Por quê? Porque aquilo ali, eu penso, seria muito bem aproveitado se fosse transformado num museu em homenagem ao gasto irresponsável, a malversação. O nome também está, enfim, um museu que faça com que o povo cearense lembre do tipo de escolha pobre que os nossos governadores já fizeram e nós permanecemos tanto tempo calado. O que eu quero fazer é reavivar a memória do povo cearense para que eles não cometam o mesmo erro 1, 2, 3, caminhando para 3 vezes. Eu tenho certeza que vai parar em Camilo 1. Não é possível, porque já aguentamos Cid 1, Cid 2, Camilo 1, agora vai Camilo... Não, vai parar aí. Candidato, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso Live Política, agradecer também a você que enviou aqui os seus comentários, as suas perguntas, foram muitas, mas o nosso tempo já passou já de esgotar. E eu queria que você aproveitasse aí os últimos minutos para mandar uma mensagem para quem está acompanhando a gente aqui agora e decidindo quem votar.
Bom, se você está indeciso, né? Porque existem aqueles pontos que não dá para mudar. Você tentar mudar a cabeça daqueles que já são independentes do holocausto acontecendo em volta de si, ainda são... Aí, meu filho, você não tem jeito não. Mas aquele que realmente está indeciso e que sempre diz, eu não tenho opções, eu me mostro como uma opção. Uma opção que não é político, pelo menos não de carreira, que não tenho aspirações outras a não ser levar o meu estado a um patamar diferenciado, a elevar o nível de vida do nosso estado, que parte do seu povo hoje, acreditem ou não, vocês estejam ou não nessa condição, não está mais na pobreza e sim na miséria. Preciso, sim, voltar a fazer a iniciativa privada ter gosto, ter, enfim, ânimo para produzir, desburocratizando processos, enxugando o Estado, diminuindo carga tributária. Para quê? Para que possam ser gerados empregos e o povo seja finalmente emancipado pelo trabalho e não mantido escravizado pelo assistencialismo. Eu quero que o povo, que o trabalhador tenha orgulho de voltar para casa com o dinheiro e dar para sua mulher e dizer, mulher, tá aqui o que eu fiz, o apanhado da semana, vamos fazer umas compras juntos, chama os meninos, a gente chama eles para comer ali uma tapioca com café. É esse tipo de coisa que eu quero, ter o gosto e não a gente ficar, pô, o dinheiro atrasou da bolsa e tal, o que tá acontecendo? Cadê o cartão? Esse tipo de coisa é que eu acho que denigre e afeta e viola de forma inexorável a dignidade da pessoa humana que eu pretendo vê-la recuperada. Candidato, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Obrigado também a vocês que ficaram com a gente aqui por mais de 40 minutos acompanhando essa entrevista. Lembrando que nós vamos dar continuidades às nossas conversas com os candidatos ao Senado e ao governo do Estado. Para o governo do Estado, falta só a confirmação do atual governador Camilo Santana, que foi convidado. Eu esqueci só a última coisa. Sim. No dia 7, vote 17. É isso, obrigado, Ítalo, por me receber tão bem, cara. Candidato. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui e a gente se vê amanhã com mais um Live Política. Tchau. Valeu.